A gente é linda, mas com o filtro a gente fica mais. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Tá chegando. A Evelyn é dessas, faz lives aleatórias, mas faz. Oi? Lives aleatórias, quando dá vontade de fazer, a gente faz e pronto, porque é assim, sem programação, e para gravar, que é o jeito mais fácil que eu acho de gravar. Então, hoje quero compartilhar aqui e vou ir falando, depois eu vou deixar salvo no canal, vou deixar salvo no feed. Então, para quem vai ouvir agora ou depois, não importa muito, mas importa, se você estiver por aí, é bom. Então, eu vou compartilhar um versículo que eu estava procurando uma coisa hoje, veio outra, então a gente absorve e busca entender o porquê de aquilo ter aparecido para nós neste dia. Não é mesmo? Bom dia com muita alegria. Quando foi gravado, hoje são 9 de fevereiro de 2022. Eu gosto de registrar os dias. Comprei uma espada, já vamos entender o porquê. Vamos lá então? Vou começar lendo aqui o trechinho de 2 versículos, que está em Lucas 22, no 35 e no 36. Para não fugir o contexto disso aqui, eu e meu marido, o Juliano, nós fazemos parte de uma mentoria, né? E às vezes a gente, no começo dessas mentorias, você fica meio não perdido, mas talvez um pouco desacreditado. E de repente as coisas começam a fluir, a funcionar, então você vai ficando mais feliz, né? Mas quando vem alguns entendimentos, assim, quando a palavra do Senhor vem dando algumas confirmações, é muito bom. Então, já explico o contexto, vou ler o versículo. Lucas 22, 35 e 36. Então Jesus lhes perguntou: quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam eles. Ele lhes disse: mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na, e também o saco de viagem. E se não têm espada, vendam a sua capa e comprem uma. Que estranho, não é mesmo? Então eu volto sempre para um versículo que ficou gravado para mim, e é um versículo que eu gosto muito, que responde algumas perguntas. Em Deuteronômio 29, 29, a palavra do Senhor diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. O que eu entendo neste versículo? Que tudo pertence ao Senhor. Tudo, todas as respostas, todas as nossas dúvidas, Ele sabe responder. Mas há momentos em que Ele nos revela. Em que momento? O momento que estamos preparados. O momento em que precisamos daquele entendimento. Então, isso foi o que me veio hoje. Lendo este versículo e ontem tendo a mentoria, foi exatamente isso que me foi revelado. Então, muitas vezes é revelado para você de uma forma, para outro de outra, porque Deus é assim. Ele fala com cada um de nós de uma forma, porque nós somos únicos. E vamos entender de uma forma única. Talvez você entenda com uma pessoa vindo até você falar, e isso vai acontecer também. Acontece de várias formas. Deus se revela a nós de formas que nem imaginamos. Deus se revela a nós numa passagem bíblica, num filme,
numa mentoria, num livro, né? Numa música. Deus se revela a todo instante para nós, desde que nós estejamos buscando. Então isso é o mais importante. Se eu buscar ao Senhor a cada momento e cada vez mais, né? Quanto mais buscamos, mais se revela a nós. Então, voltando aqui ao versículo, Jesus lhes perguntou, no 35, quando os enviei sem bolsa, saco de viagem, sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Ele está perguntando isso para os discípulos e eles disseram nada. Não nos faltou nada, eles responderam. Então, ali já em Mateus, na Mateus 6, quando você pega aquela parte que o Senhor Jesus está explicando sobre as preocupações da vida, né? Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a própria vida, quanto ao comer, beber, vestir. Então, ele está reafirmando isso. Quando ele enviou os seus discípulos, pergunta, faltou para vocês alguma coisa? Eles dizem que não faltou nada. Mas por que não faltou nada? Porque já é uma promessa do Senhor, que todos aqueles que o amam recebem essas promessas, então não vai nos faltar nada. É uma promessa do Senhor e assim temos que recebê-la. Mas veja bem, em seguida ele fala o seguinte, ele lhes disse, mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na. E também o saco de viagem. E se não tem espada, vendam a sua capa e comprem uma. O que eu entendo aqui? Que se eu estou no modo sobrevivência, se eu decido viver uma vida limitada, isso é uma decisão minha. Então o Senhor, sabendo que eu o amo, não vai me deixar faltar nada. Não vai me faltar coisa alguma, pois eles prometeu para nós não se preocupar com o que comer, beber ou vestir. Então eu estou no modo sobrevivência. Porém, ele nos diz aqui em seguida, mas agora se vocês têm, ou seja, se ele está colocando nas nossas mãos mais, se então nós temos a bolsa, se nós vamos levar a mala, o saco de viagem, ou seja, o que for, então que nós ainda adquiramos mais, vendamos alguma coisa que temos e compremos a espada para definitivamente ir e levar a sua palavra. Lá em Provérbios 4:7 vai nos dizer assim, Provérbios 4:7, o conselho da sabedoria é, e o que eu entendo por o conselho da sabedoria? Porque todos dizem assim, Provérbios foi escrito por Salomão, mas toda a palavra de Deus é inspirada no próprio Deus. Então a sabedoria, o conselho da sabedoria é o conselho eu entendo que o conselho é do próprio Deus, não é mesmo? Então o conselho da sabedoria é, procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Então ali Jesus vem e reafirma isso. Venda a sua capa e compra uma espada. Compra uma espada. Que espada é essa, Evelyn? O que é isso que nós vamos comprar? Que espada é essa que eu tenho que comprar? Então aí é que eu entendo que quando eu uso os recursos que eu tenho para fazer bem a alguém, para que alguém seja edificado, para que para que chegue a mais pessoas a mensagem do Senhor, quanto mais eu faço isso, mais eu estou usando daquilo que eu possuo para edificar no reino. E quanto mais eu uso o que eu possuo para edificar o reino, mais o Senhor colocará sobre as minhas mãos, porque eu estou sendo um servo bom e fiel. Então, também é uma passagem que eu gostei muito nesses últimos tempos, e ela só se refere, ela em todos os evangelhos conta a passagem, mas somente em João vai falar que é um menino, um rapaz que forneceu, tinha ali junto à multidão os 5 pães e os 2 peixinhos. Então, mas o que aconteceu com isso? Você sabe quem é esse rapaz, esse menino? Não, nós não sabemos, mas nós sabemos do quê? Do que Jesus fez. Da multiplicação que ele promoveu
através dos 5 pães e 2 peixinhos, que era o que uma pessoa tinha. Então, eu vejo nesse menino cada um de nós. Quais são os nossos 5 pães e nossos 2 peixinhos? O que nós estamos dando para que o Senhor possa multiplicar? Qual a espada nós estamos comprando para que o Senhor nos faça ir a essa luta, a essa guerra? É uma guerra contra principados e potestades, não é mesmo? É contra a escuridão, porque nós somos luz. E a luz vence a escuridão, vence as trevas. Então essa espada, eu entendo ali em Provérbios e aqui, que a espada não é somente, embora ali possa ter sido porque eles tinham realmente 2 espadas, depois o versículo continua, mas a revelação que veio para mim é essa, que a espada eu posso adquirir é o conhecimento, que eu posso buscar a sabedoria, a humildade de buscar em pessoas que sabem mais do que eu, para que eu, adquirindo esse conhecimento, essa sabedoria, tenha mais entendimento e leve a mais pessoas aquilo que o Senhor disse para que levemos. Ide e divulgai o reino de Deus, acordai as pessoas. Então, ali em Romanos, que também é um dos meus preferidos, onde diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, que nós possamos fazer isso o tempo todo, estar renovando a nossa mente, adquirindo com o que temos a sabedoria e buscando entendimento, comprando espadas para lutar a guerra do Senhor, que é a guerra de conquistar almas para o seu reino, de libertar pessoas da escravidão em que vivem e acreditar que não precisam viver no modo sobrevivência. Se querem continuar ali, tá tudo bem. O Senhor não vai deixar de prover e de que falte alguma coisa. Mas se você quer realmente entrar nessa batalha, se você quer realmente combater um bom combate, compre a espada. Compre a espada do Senhor, coloque sua cara, fale. Existem tantas pessoas que sabem muito mais do que eu, mas que não falam. Então, tipo, então você tá se achando e falando, Evelyn? Não, eu tô fazendo a minha parte, tô oferecendo os meus, talvez nem tenha 5 pães ainda, talvez só tenha 2 peixinhos, talvez tenha um pãozinho só, mas é o que eu posso fazer, porque a multiplicação cabe ao Senhor. Então ali, continuando só para completar aqui, no versículo 37 ele diz: está escrito, e ele foi contado com os transgressores, e eu lhes digo que isso precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. E os discípulos disseram: vê, Senhor, aqui estão 2 espadas, é o suficiente, respondeu ele. Embora nós não entendamos, quando o Senhor fala é o suficiente, se é o que você tem, se é o que temos, vai com isso mesmo. Mas saiba que eu posso pôr muito mais à sua disposição, que eu posso fazer muito mais para que você ache aqueles que estão perdidos, traga à luz aqueles que estão nas trevas. Então que todos nós possamos usar disso, da palavra do Senhor, de comprar as espadas e combater o bom combate. Amém? É isso, deu no coração compartilhar, eu compartilhei com os amigos da mentoria só o versículo e um pouquinho do entendimento que tive, mas queria vir aqui compartilhar isso com vocês também. Saibam que em todas as coisas, em todo o tempo, o Senhor está ao nosso lado. E Ele sempre quer o nosso melhor, né? E que possamos dar o nosso melhor para Ele também. Bem? Beijo, foi isso. Até uma próxima. Ótimo dia!